Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. E convido vocês a se inscreverem no canal, dar seu likezinho, seu joinha, e também manter o contato aqui com o canal, até para que vocês possam ser o próximo a participar da resenha. Hoje eu estou com dois vascaínos. Não sei como é que está o coração deles, não sei não, mas são dois vascaínos. Estou aqui com o Cássio, vascaíno, olha a camisa dele, camisa linda do Cássio. E estou aqui com o Rafa. E o Rafa é o seguinte, o Rafa ele tem uma coleção de camisas, fiquei sabendo, tem várias camisas que herdou do pai, não sei o que. Ele tem várias camisas. Se ele quiser botar mais outras camisas, fica botando camisa de um minuto, ele vai botando camisa. É o Rafa, tem várias camisas. Então, são dois torcedores apaixonados pelo Vasco. E são, sabe de onde? Carangola, meu irmão. A cidade de Carangola, eu acho que tem uma embaixada do Vasco aí em Carangola. Só pode, cara. Só tem vascaíno nesse negócio aí. Impressionante. Ó, hoje eu pergunto a vocês o seguinte, a vocês. Cara, esse Vasco, cara, vai conseguir se manter na primeira divisão? Mais difícil é assim. Eu acho que a gente fica na primeira, mas mais por conta de incompetência dos outros times. Acho que tem alguns. Tem muito time para cair ainda, mas nós estamos fazendo uma forcinha legal para entrar nesse grupo. Essa pergunta é de R$1 milhão, se o Vasco vai ficar ou não. Eu sou bem pessimista. Para quem já viu 3 vezes, ver a quarta parece que é muito comum no Vasco. Eu concordo com o Cássio, acho que os outros vão fazer força para cair à frente do Vasco. Então, o alento pode ser esse. Mas nós estamos trilhando o caminho certinho para o rebaixamento. Se tem um rebaixamento, o Vasco segue a risca. Cara, é impressionante. Uma coisa que impressiona, cara, é a grandeza do Vasco. A grandeza do Vasco, cara, é uma torcida, cara, bonita, torcida apaixonada. Os caras não conseguem fazer um time competitivo, cara. Entra ano, sai ano, e o Vasco está sempre nessa draga, cara. Cara, e é engraçado porque, assim, se você pegar jogador por jogador, eu acho que tem muito time pior do que o Vasco nesse campeonato. O problema é que o entorno é muito complicado, a briga política, decisões erradas sendo tomadas, decisão administrativa, a forma de conduzir o futebol, o clube, e isso aí vai juntando numa caldeira de time grande que quando ferve é pior do que em qualquer time pequeno, né? A pressão é muito maior, né? Enquanto o Vasco tiver esse tipo de política, você pode ver que outros estão tão piores que o Vasco financeiramente ou administrativamente, mas não tem esse revés político muito forte que o Vasco tem. Então, o que acontece? Enquanto o Vasco tiver esse tipo de política, a gente não consegue eleger um presidente na urna. A gente tem que levar para a justiça. E outros clubes, o Santos tão mais ferrasco, conseguiu eleger o presidente. O Corinthians agora conseguiu eleger o presidente sem problema nenhum. O Vasco tem esse problema. Assim, não sei se pode ser, mas o seu Eurico veio a falecer, mas ele o espírito dele está rondando lá. Sabe quando tiver o espírito do Eurico lá, vai ter jeito de sair disso, não. Eu falo o seguinte, eu falei para um amigo meu, meu irmão, assim, aquelas pessoas que eram apaixonadas pelo Elvis Presley, falam assim, Elvis não morreu, né? O cara falava que Elvis não morreu. Cara, eu tô quase nesse negócio. Eurico não morreu. Meu Deus, cara, os caras estão com o mesmo... Tu falou tudo, Rafa. Os caras estão com o mesmo pensamento ainda de Eurico Miranda, cara. O presidente ganha na urna, o nego suspende a eleição e faz uma eleição virtual, online. Pelo amor de Deus, isso é uma bagunça, né, cara? Cara, antigamente a gente achava que o problema era o Eurico, né? E aí a gente vê que eu não sei não, cara. Acho que o problema é a guerra política mesmo. Um puxando para um lado. É difícil. Enquanto aquela marca que o Eurico era assim, que o Eurico era assado, que o Eurico a gente tinha respeito, não vai mudar nada. Vai ser isso aí. E quem sofre é o torcedor. A gente torce porque a gente é apaixonado, mas assim, o Vasco já me fez sofrer muito. Hoje, eu assisto o jogo do Vasco assim, normal.
não tem mais aquele nervosismo de antigamente, porque eu não tenho o que esperar no futuro. É isso aí. Pô, tu falou tudo. Falou tudo, Eu Rafa. espero chegar nesse momento ainda do Raffanelli, mas eu ainda sofro bastante, grito e xingo na hora do jogo, ainda não cheguei nesse estado de elevação mental, não. Mas vou chegar lá ainda. Cara, eu faço uma pergunta para vocês assim, vocês dois, porque eu vejo que vocês realmente são apaixonados e conhecem bem do Vasco. Só nesse comecinho vocês falando aí. Assim, como é que vocês começaram a ser vascaíno? Foi por quê? Pelos seus pais? Como é que chegou essa paixão do Vasco até vocês? O meu caso, meu pai, a gente era de BH, né? E o meu pai era atleticano e a minha mãe é flamenguista, então, assim, nem teve muita influência da família. Meu pai sempre teve uma influência por ser atleticano, né? A torcida atlética tem uma proximidade com o do Vasco, então ele gostava muito do Vasco, mas meu pai é atleticano. E aí a gente veio para Carangola, a nossa cidade, apesar de estar no estado de Minas Gerais, ela tem muita influência carioca, né? E talvez eu tenha pegado uma boa época do Vasco quando criança e fui me apaixonando e foi isso, ficou essa herança pra gente. Que barato, cara. Aqui em casa, meu pai era vascaíno doente, fanático mesmo, tanto que meu nome é em homenagem a um zagueiro que jogou no Vasco, um argentino, Raffanelli. O meu irmão chama Ramon por causa do Ramon, que foi artilheiro em 77 do Brasileiro. Meu pai é apaixonado por Vasco. Esse Ramon que tá falando era um pernambucano que veio acho que era do Santa Cruz, cara. Santa Cruz. Cara, que legal. Foi artilheiro do Brasileiro, se eu não estiver muito enganado, 77. Aí meu pai colocou o nome do meu irmão de Ramon e o meu de Raffanelli pelo zagueiro que jogou no Vasco, acho que jogou no Bangu também, argentino. Também, meu pai era apaixonado pelo nome dele e pela história dele lá no Vasco. A minha irmã só nos chamou Roberta porque conseguiram convencer o carro. Cara, eu vou te falar, cara, o futebol é uma coisa tão gostosa da gente curtir, né, cara? Olha só que coisa impressionante. Seu pai botou o nome de vocês, jogadores. Meu pai também botou meu nome, Nilton Santos. Meu pai era vascaíno e botou meu nome Nilton Santos por causa do jogador do Botafogo, que ele admirava o Nilton Santos. E botou Nilton Santos. Cara, o futebol é uma coisa realmente que envolve, né, cara? Envolve. Agora, eu faço uma pergunta a vocês, o seguinte. Cara, esse time do Vasco, o time do Vasco, vocês conseguem ver esse time dando liga com esse técnico para poder sair desse momento assim? Eu não vejo, cara, a defesa parece que desandou, não tem meio campo, só tem o Benítez e o Cano, cara. Eu não sei, cara, que time é esse, cara. Não, eu vou até me adiantar aqui, eu não consigo, não. Eu tenho um grande problema vendo o jogo do Vasco, porque eu não sei o que é o Vasco. Eu não sei o modelo de jogo do Vasco, eu não sei qual é a proposta de jogo do Vasco. Sinceramente, eu acho que tem alguns poucos bons valores individuais, e aí a gente cita o Benítez, o Cano, eu acho o Castão um zagueiro acima da média também. Tem bons valores, mas individuais, assim, eu não vejo o coletivo do Vasco com força nenhuma, não vejo modelo de jogo nenhum, padrão nenhum. É o que eu te falei, acho que não cai por conta da camisa, por conta de ter times piores, mas não vejo dando liga, não. Eu também penso assim, e vou um pouco mais com o Ramon, a gente sabe que o time tinha uma forma de jogar e se entregava de uma maneira. O treinador atual, ele está tentando mexer muito e de uma forma que não tem como jogar. Eu também concordo, acho que a gente tem o Cano, você tem o Thales Magno, que talvez tem lampejos, porque é um jogador que está oscilando muito. Muito. Defensivamente, você tinha com o Ramon uma defesa um pouco mais segura da forma de jogar. Com o Sapinto, ele bota esses dois laterais, que para mim, Léo Matos e Neto Borges, né? Não sabe se eles atacam, se eles defendem. Então o time fica sempre espaçado, tem direcionamento de jogo. Com o Ramon, pelo menos, e eu sempre dizia, não pense que com o Ramon a gente vai muito além disso. Mas pelo menos a gente como é que o time jogava. Era daquela maneira, tanto em casa como fora. Com o Sapinto a gente não sabe como que joga. Joga de qualquer maneira. Vai lá, bota em campo e vê o que dá.
Eu particularmente, eu não gostava do estilo de jogo do Ramon, que eu achava muito defensivo. Mas é o que o Rafa falou, assim, pelo menos a gente tinha um estilo definido. Hoje eu não sei definir o estilo de jogo do Vasco, não sei mesmo. Cara, realmente, vocês fizeram um resumozinho, o Cássio fez um resumo bem legal, o Rafanelli também fez um outro resumo aqui. Pô, vocês fizeram um resumozinho bem legal mesmo, bem legal do Vasco. O Vasco realmente é isso aí que vocês falaram, cara. Cara, tá isso aí que vocês falaram. Realmente, vou falar, vocês acompanham o Vasco muito bem. Cara, vocês, pô, estou impressionado, vocês dois. São dois vascaínos mesmo. Você sabe qual é o meu time, não, né? Você tem cara de vascaíno também, né? Sofredor. Somos 3 vascaínos. Estamos no mesmo barco. Meu Deus, Nossa alegria hoje, de vez em quando, é ver o Flamengo perder da forma que perde de vez em quando. E é legal também, eu gosto. De resto, é isso aí. Meu pai já dizia, se eu torço para o Vasco ganhar o Flamengo, a alegria que a gente está tendo é só ver o Flamengo perder de vez em quando. Aí. Exatamente. É demais, cara. Impressionante. É impressionante. Cara, o Rafa falou uma coisa aqui, o Rafanelli falou uma coisa muito interessante, que são os dois laterais. Cara, o Vasco tem 2 laterais esquerdos que não consegue somar um, que é o Henrique e esse Neto Borges, né? Cara, o Vasco não. Ó, vou te falar aqui, vou falar com os jogadores para vocês, não sei se vocês concordam comigo. O Vasco não pode ter um cabeça de área, que nem aquele Andrei, que eu acho fraquíssimo. Andrei, Henrique na lateral. Cara, são jogadores que não somam nada. Pegou um tal de Paulinho também, que o cara não tem nem força de chutar em gol. Meu Deus, cara. Eu fico impressionado com o Vasco, cara. Que contratações são essas, cara? Apesar que o Henrique é base, né? Então, você comentou do Henrique. O Henrique é um que ele me faz raiva tem algum tempo, assim. Cara, para mim, ele não tá longe de estar no nível do Vasco, assim. Eu não vejo nenhum ponto forte dele para um bom lateral. Mas se a gente pega na base, a gente tem o Riquelme, que é um lateral ofensivo, talvez não marque tão bem, mas que onde passou pela base foi sucesso e que a gente não vê ele entrando, entra treinador, sai treinador, a gente não vê lançando, e nós estamos continuando com o Henrique, que a gente já sabe o que vai acontecer, e aí contrata um outro que é do nível do Henrique, e o moleque da base nunca tem chance. O Henrique é tão sortudo que ele foi o último a pegar, de tão sortudo. Ele é muito sortudo, né? Até sortudo. Esse Neto Borges aí, eu nunca tinha ouvido falar, jogador veio lá da Bélgica, lá e tal. O Cássio falou do Riquelme. Eu acho também que na lateral direita trouxe Léo Matos, e tem o Pikachu e tem o Tenório, que eu acho que tinha que deixar jogar. Eu também eu sou da sua opinião. Eu sou da sua opinião. Esse Tenório tinha que jogar. Eu sou da opinião seguinte, já que é para afundar a molecada, que eu acho que pelo menos isso salva. No caso, ele é base, mas o Henrique tem 10 anos que está lá no Vasco. Então, o Henrique não vai passar disso. Não vai sair disso. Entendeu? Então, eu sou a favor disso mesmo, de botar para jogar da sequência. O Tenório fez 2 jogos interessantes, jogou uma partida ruim, depois não voltou mais. Essas explicações que a gente não consegue entender o porquê desses jogadores fazem. O Tenório jogou muito bem contra o São Paulo, depois de uma outra partida e não voltou. Então, fica até com o Cássio, né? A gente tem um grupo do WhatsApp, eu até brinco, que eu digo, quando o Vasco tem no seu maior ídolo o Pikachu, é porque a gente está com um problema muito sério. E eu sou da mesma opinião. Se é para passar raiva, bota a meninada da base. Eu passo raiva com eles mais feliz do que com esse monte de medalhão aí. Cara, isso que eu ia perguntar a vocês. Cara, vocês foram para um lado legal. Porque isso vocês falaram da base. Porque, assim, você vê na base alguns jogadores que seriam até mais aproveitáveis do que esses que estão aí. Vocês falaram no Tenório, o Cássio falou no lateral lá, o Riquelme, né? Mas você vê também no meio-campo outros talentos. Cara, eu vi agora uma sub-20, foi sub-20 contra o Flamengo, o Vasco dando um maior sufoco no Flamengo. Eu falei, cadê um desses garotos que não sobem, cara?
Um não, para botar o time todo lá. Pô. Deixa um ou dois dos que estão lá e bota a molecada toda. Cara, o Cássio jogando muito bem. Eu fiquei impressionado. Eu falei, por que não aproveita esses garotos, cara? Você pegar os resultados da base nos últimos anos, ele tem sido interessante. Se você pegar o tanto de jogador nos últimos anos que o Vasco revelou e estão jogando em outros clubes, você tem mais ou menos essa noção de que a base é boa. O problema é que também, você, ao lançar um garoto num time como esse, realmente complica. Se você pegar Vai o Thales queimar. Magno ano passado com o Vanderlei Luxemburgo, essa é a solução. Hoje eles estão conseguindo jogar tão bem, assim como foi outros jogadores. Então, tem esse agravante também. Você, para botar um moleque para jogar, você tem que ter minimamente um time organizado que dê condição para ele. Você vê o Palmeiras aí agora. Organizou um pouquinho, botou molecada para jogar, os caras estão voando de jogar bola. No Vasco não vai conseguir, porque o Thales Magno vai pegar a bola, ele vai olhar para trás, ele vai olhar o Neto Borges e o Henrique, quem vai dialogar com ele? Não tem como. É verdade. Não tem condição. Aí ele vai para fora, destaca, igual o Douglas Luiz está destacando lá na Europa, igual o Alan destacou, igual o Luan está jogando bem no Palmeiras. Fica fácil. Fica fácil, falou tudo. Fica fácil, cara. Você realmente... Tem esse perigo também, é você pegar os garotos, né, da base e você jogar nesse time, nessa baba de cachorro que está aí. Aí você realmente vai queimar os garotos. E a gente pega o sub-20 do Vasco, você falou que é um bom time, né? Bom time, cara. Tem um modelo de jogo bem definidinho, é muito bem jogado. Então, assim, talvez não seja só um problema técnico, talvez seja um problema tático também, de modelação de jogo, de definição de padrão. Mas aí passa por um projeto mais a longo prazo, né? Só esse ano nós tivemos 3 ou 4 treinadores aí. Então, difícil. Assim, qual foram, assim dessa época aí, os últimos times assim, que você viu do Vasco que te deu alegria? Que deu alegria a vocês? Cara, o time de 2000 foi o time que eu vi jogar um futebol mais bacana no Brasil. Talvez bota nessa barca aí também o Cruzeiro de 2003, que jogava um futebol que eu gostava de ver jogar, e o Santos do Robinho e do Neymar. Mas esses três times, então o Vasco 2000 para mim é o melhor que eu vi. Mas o time de 2011 do Vasco era bem legal de ver jogar também, era um time competitivo e que te dava esperança de alguma coisa, né? Desde então, a gente só tem times medianos e que você já vai para o jogo sem muita expectativa. Mas eu boto o time de 2000 e o de 2011, que foi bem legal de ver jogar. Esse 2011 tinha quem? 2011 era o Diego Juninho. Souza, né? Pá, não, tá, Diego Souza. pode parar. Esse era o time. Sem falar aquele que nós ganhamos a Sul-Americana em cima do Palmeiras, né? Não, esse é de 2000. Esse é o de 2000. Eu te falando, não, eu tô falando assim, do elenco, Oh. sem falar esse elenco, né? Que, pô, o elenco era recheado, né? De 2000 sobrou. De 2000 chegou em todas as finais no ano. Todas as finais. O de 2011 talvez tenha sido o último time interessante, porque era um time com o Ricardo Gomes, ele tinha uma defesa muito firme. Irmão. Tu falou tudo. O meio de campo muito sólido, tanto que brigou. Ganhou campeão a Copa do Brasil. Brigou, e foi segundo no Brasileiro se não tivessem a mão legal no Vasco, né? Na mão dura mesmo. Isso o Diogo Souza também. Isso o Diogo Souza. Se eu não me engano, foi quartas de final na Sul-Americana também, né, Rafa? Semifinal. Perdeu pro time do Sampaoli, Universidade de Chile. Isso aí. Pô, tu grava isso tudo, Rafa? Tem uma memóriazinha boa. Enciclopédia de futebol. Cara, impressionante, brother. Cara, vocês falam com muita categoria. O melhor Vasco que eu vi, o era excepcional, mas o 97 com o Edmundo dava show. Aquele rebola, o Edmundo era uma figuraça, né, brother? Aquele era uma figuraça. Cara, Edmundo com a camisa do Vasco é o maior ídolo que eu tive. Com a camisa do Vasco, o maior ídolo que eu tive. Também, Edmundo sem sombra de dúvidas. Para mim, Edmundo é o maior. Entendeu? Se você parar para olhar, a gente teve grandes jogadores nesse período.
Mas o Edmundo, ele sem sombra de dúvida, o cara, pelo menos da minha geração, o Edmundo. Claro que você vai pegar, todo mundo vai dizer que é o Roberto. O Roberto é o maior, né? Tem números e tudo mais, mas para mim, na minha geração, o Edmundo disparado. E se você pegar até por títulos, tem jogadores que ganharam mais. Da nossa geração mesmo, tem jogadores que ganharam muito mais títulos no Vasco que o Edmundo. Mas a identificação do Edmundo com a torcida do Vasco é um negócio surreal. Assim. Surreal. Falou tudo. Surreal. Impressionante. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Você vê que ele, às vezes, ele fala do Vasco, ele chora, cara. Ele chora. Essa situação do Vasco de presidente, não sei o quê, ele fica arrasado, cara. Ele realmente fica assim, arrasado. Porque, cara, é uma coisa muito chata, cara. Uma camisa bonita, um time legal. Cara, para que passar por todo ano passar por esse momento, cara? Que é isso, cara? Pelo amor de Deus. A gente fica na esperança que com a nova gestão vai mudar, mas eu acho que ainda vai durar bastante isso aí. Vai, né? Acredito que não. Eu não acredito em mudança nenhuma. Prosperidade zero. O torcedor não se iluda com ele, não, porque eu acho que não vai sair disso aí, não. É porque falaram que um tal de Levin. Pode falar. Você é um contador de história danado. Ele já trouxe 300 jogadores pro Vasco. É esses caras aí que ilude torcedor. O torcedor adora isso. Ele vai trazer esse, aquele. O torcedor ama isso. Eu particularmente, assim, eu e o Rafa, a gente tem opiniões distintas quanto ao Levin. Eu gosto das propostas do Levin, as propostas do governo dele eu achei muito legais. Gosto da forma como ele trata o Vasco, mas tenho dúvidas se isso vai acontecer na prática. Torço para que sim. Né? Ó, eu vou falar uma coisa para você, sincero aqui. Nesse tema de vocês dois aí. Quando eu quando eu botei o canal e falo aqui que vou escutar o torcedor, cara, eu sei que o torcedor tem sempre uma opinião diferente. Cara, aí eu vejo o Rafa Neri falar sobre o Levin de uma maneira engraçada. Mas eu vejo aqui o Cássio já dando oportunidade de ele conseguir trabalhar. Cara, eu acho isso muito interessante. Você vê como é um torcedor realmente tem opinião diferente. Eu entendo que na teoria, se você for olhar a proposta, o que ele pensa de modernização para clube, é interessante. Só que eu acho que na hora que o cara chega lá, ele abre aquela caixa preta lá, já desanima. Desanima mesmo. Tem que fazer. O cara com a intenção do mundo. Que na hora que ele abre a preta lá, meu irmão, já era. Vê um monte de pepino. Ele abre a caixa preta e vê um monte de pepino. Ele fala, meu irmão, não consigo fazer nada. Tanto é que ele já falou algumas coisas e já, infelizmente, ele teve atrás no que ele falou. Porque ele já sabe, ele está fazendo a transição lá, ele já sabe que é complicado. Que não é como talvez ele pensasse. Mas também não vejo também o que eu esperava, que era o Júlio Brandt, que tomou feio nas urnas. Talvez aquela esperança que eu tinha também, o cara perdeu uma força também com o torcedor, desacreditou talvez nos projetos dele. Então é muito complicado. Hoje, total complicado. Pô, cara, vocês dois mandam bem pra caramba. Cara, demorei a chegar em 2 vascaínos casca grossa, hein? Cara, vocês falam muito bem. Pô, vocês dão um show, brother. Impressionante. Dou um show com maior categoria. Isso é sofrimento, não é categoria. Primeiro, se tivesse bem, não estaria falando um monte de bola aqui. Estamos ganhando, estamos dando chocolate. O legal é isso. Como o trem tá feio, a gente tem que falar sério. É verdade, cara. É verdade mesmo. Assim, o Vasco está faltando 12 rodadas. 12 rodadas, né? 12? Acho que são 12, né? Acho que são 12 rodadas que estão faltando para o campeonato. Cara, eu não sei quanto. O Vasco tem 25 pontos. 25. O Vasco, para se salvar, tem que fazer 19 pontos. Cara, é muita coisa quando a gente vê o time que a gente tem. Apesar da tabela ser bem razoável do Vasco. Você pega a tabela do Botafogo, por exemplo, rapaz, a tabela do Botafogo é tenebrosa. Eu, se fosse torcedor do Botafogo, eu tava pior. A do Vasco ainda dá para levar.
Porque tem jogos em casa... Um dos alentos, já que se a gente for cair, que cai o Botafogo junto com a gente. Já que é para cair, cai junto com a gente. Não tem. É muito ponto para conquistar, tá? É bastante ponto para um time bastante limitado. Um time que não consegue em casa pontuar, fica muito difícil. E eu até acho que o Vasco joga às vezes melhor fora do que dentro de casa, mas é muito ponto. Você pega um jogo igual esse contra o Fluminense, por mais que seja clássico, foi em São Januário. Então você, como tem na obrigação de estar 3 pontos. O time não consegue ganhar em casa. O time já perdendo sempre dentro de casa e depois é um sufoco. E fora de casa, eu acho que o time joga ainda um pouquinho melhor. Mas é ponto para conquistar, tá? É dificuldade muito ponto. Grande, muito ponto. É muito ponto. Não parece, na hora que você pega a tabela, não parece, mas é bastante ponto. A dificuldade é muito grande. E quando você vê alguns rivais que ganham, igual foi o Sport, fez o dever dele de casa, do Curitiba, de 1-0. E isso complica lá no final. É mesmo, cara. Eu não sei não, viu? Cara, eu não sei, cara, porque jogar Série B é tão chato, cara. Você ter que ficar torcendo pro time ficar entre os 4 que vão subir. Pô, cara, isso aí é pesadelo. E a Série B, meu irmão, tu pega uns timezinhos que às vezes, pô, atrapalham, brother. Você vê o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro? Né, um ano perdido. Né? Você vê a situação do Cruzeiro, cara. Não vai subir, brother. Se a gente parar até para ontem olhar... eu achava ainda, eu tinha dúvidas. Até ontem. O Cruzeiro também não está fazendo o dever dele de casa. E se você parar para pensar, as 2 últimas vezes que o Vasco jogou a Série B, se eu não estiver muito enganado, foi 2014 e 2017 ou 2016, não me lembro aqui. As últimas 2 foi com muita dificuldade que o Vasco subiu. Com muita dificuldade. De 2009 sobrou. As últimas foi muita dificuldade. Uma no último jogo com o Ceará lá, penando para ganhar. Foi verdade. E num jogo lá com o Maracanã, com o time do Nordeste lá, se não me engano, o Icasa, o Kleber Gladiador lá, fez um gol lá no final. Também a gente, suando para subir. Cara, a última foi o Thales, né? Salvando a gente, o Bola Thales. O Thales e a outra, o Kleber Gladiador. Foi isso aí. Cara, e teve um lance, teve uma vez desse que eu acho que ia subir, o último lance dos caras, os caras bateram a bola na área, o cara errou a cabeçada, ou cabeceou mal. Meu irmão, era um empate, o Vasco estava fora. Que isso, tem que ser cara? sofrido. Tem que ser sofrido. Que isso, demais. Cara? Bastante complicado, tá? Cara, numa Série B, não é mole, mas não. Mas a gente espera não passar de novo, né? Não. Vamos torcer para o Ribamar acertar os gols, para a sorte virar, né? Para tudo dar certinho. Pô, mas Ribamar, mas tu foi longe demais. Pô, que isso, o Cássio? Ribamar, cara? Não, mas é difícil. Nós estamos tendo que aguentar muita coisa esse ano. 2020 está pesado para a gente também. Cara, a gente fica vendo, a gente gosta de futebol. Cara, você vê um jogador que nem o Ribamar no seu time, dói demais. Dói demais. E ganha bem, hein? E ganha muito bem, hein? E é isso aí que a gente conversa aqui. Cara, eu não sei como é que um cara desse passa numa peneira e quando passa... Cara, não é possível que na base eu não tenha um menino melhor do que o Ribamar. Porque se não tiver, fecha a base também, cara. Fecha. Mas, Cássio, isso veio da peneira do Botafogo. Foi não sei para onde, para onde, e veio parar no Vasco. Meu Deus, cara! Que é isso, cara? 120 mil reais por mês. Tá mal ele? Tá não. Tá não. Não tá não. Não tá. Isso aqui me mata, hein? É verdade. Vai errar um chute daqui, 120 mil. Na nossa pelada lá, o Ribamar ia complicar para ele. Reserva, tem que chegar cedo, hein, para jogar. Pô, ele que não dá ele que dá o nome 7h30 da manhã, 7h30, se ele joga não. Não joga não. Se não chegar cedo, não joga não. Fica de fora, é? Fica de fora. Ele mais um monte lá. Olha só agora, vou perguntar a você. Cara, eu queria que você me citasse, assim, de vocês, 3 jogadores que realmente marcou vocês
A vida do Vasco, vocês como vascaíno, jogadores que passaram pelo Vasco. Eu sei que um que você vai falar. Se não for, eu falo, pô, eu errei. Já sei que vocês vão falar. Um eu sei. Não, um não, sei dois. Sei dois. Os dois mais fáceis aí, né? O Edmundo, óbvio que é o primeiro. O Edmundo é o ídolo máximo que eu vi com a camisa do Vasco. O Romário, por tudo que fez, né? Esses dois é batata falar, né? Rapaz, o terceiro eu tenho dúvidas aí de quem colocar. Juninho, Felipe, Pedrinho. Para mim, então, Pedrinho menos por conta das contusões, né? Talvez eu coloque o Juninho como terceiro aí. Mas o Felipe bem próximo ali também. Não, mas tá valendo. Você botando o Felipe, tá valendo. Os quatro, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Dos que eu vi, Edmundo, Juninho e Carlos Germano. Dos que eu vi. Eu acho que o Romário, ele é ídolo, mas não acho que a identidade dele é vascaína. É bem neutra. Assim, história, a gente não pode deixar de falar do Roberto, né? O Roberto tá entranhado na história do Vasco. Mas, assim, dos que eu vi, eu acho assim, o Carlos Germano pela relação, o Juninho pela relação e o Edmundo. Mas também coloco nesse bloco aí o Felipe, que é o maior vencedor do Vasco. Bota o Pedrinho, que por mais que tenha muitas lesões, tem uma identificação e quando jogou demais. Assim, tem muitos caras, mas esses três são assim, os principais do mundo, Juninho e Carlos Germano. E dá pra gente fazer uma menção honrosa aí ao Mauro Galvão, o Divan, que foram caras que tiveram identificação, né? Cara, Mauro Galvão, que zagueiraço, né? Até o NASA eu coloco aí. Não, aí não. Força não. Tá legal aqui a lista. Mas você vai colocar o NASA por causa daquele jogo lá da Sul-Americana? Ou não? O NASA jogou bem. Deu as rateadas dele, mas ganhou o título. É melhor a moto que tem aí. Pô, tu foi longe, hein, Rafa? Tu foi longe pra caramba. Tu foi pegar o NASA. Esqueci. Eu não falei o meu. Eu pequei aqui agora. Eu esqueci do Valdir Bigode, pô. Valdir Bigode. O Valdir eu não podia esquecer, né? É mesmo, né? Valdir Bigode. Foi lembrado do Valdir Bigode, né? Cara. Que barato isso, cara. O Valdir era fera, né, meu irmão? O Valdir era fera, né? Agora eu esquecido dele. É mesmo, cara. Agora, um jogo inesquecível para vocês. Esse aí não tem discussão, não. Esse aí é o Vasco Palmeiras da Mercosul de 2000, né? Aquele ali não vai existir jogo igual aquele, não. Aquele ali eu já devo ter visto umas 10 vezes. Vasco e Palmeiras 2000 e Vasco e Flamengo 4-1 em 97, show do Edmundo também. Foi Edmundo também, né? Cara, esse cara lembra de umas datas, esse Rafael ali, ele lembra de umas datas muito doidas, brother. Pelo amor de Deus. O Wikipédia, que é o apelido dele aqui, Milton Neves. Cara, o Rafa é impressionante, mano. Ele tem uma memória que é... Cara, que memória é essa, irmão? Pelo amor de Deus, cara. Mas esse jogo foi inesquecível, né? O Edmundo deitou. Esse é o da rebolada do Edmundo, esse é fantástico. Esse é o da rebolada. Esse aí não tem como não... Esse também foi um jogo marcante. Cara, vocês são sensacionais. São vocês dois, cara. Pô, cara, que barato falar com vocês dois aí, cara. Pô, que barato falar com vocês dois. Dois vascaínos assim que dá vontade de fazer. Não falar 30 minutos, 30 segundos. Falar, passar uma tarde conversando, ficar lembrando, falando de coisas. Cara, que resenha maneira. Que resenha show de vocês dois. Demorei a chegar em vocês, hein? Cara, cheguei através do Cássio, cara. O Cássio lembrou do Rafa. Nilton, eu vou chamar um cara que tem uma memória assim impressionante. O Cássio falou, esse é impressionante. Vou chamar e chamou quem? Rafa. Mas ele que é o PVC, ele que entende os quadrados mágicos, os 4-3-3, é ele que entende. Ultimamente tem tido nada disso no Vasco, tem nada pra gente analisar lá. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Cara, ano que vem nós temos que melhorar, né? Ano que vem acho que... Não sei, cara. Vai ter que dar um passo adiante nessas eleições aí, decidir que é um presidente, pelo menos formar um presidente, e esse cumpre e o outro chegue para poder normalizar.
Cara, porque realmente está difícil. Está difícil. A gente que gosta de futebol, é apaixonado pelo nosso clube, e realmente está difícil. Eu queria que você deixasse um recado aqui para a torcida vascaína. O que vocês estão pensando? O que você vê futuramente de vocês? Então, nós estamos aqui encerrando. Eu queria que você mandasse um recado para a torcida vascaína. Nessa resenha de hoje eu vou ser a parte mais otimista, né? Porque o Rafa é mais pessimista que eu, mas eu fico sempre com aquela esperança, assim, de um novo ciclo que está começando com um novo presidente, que as coisas sejam feitas de uma forma legal, tanto administrativa como tecnicamente, e que a gente volte a viver momentos como os que a gente comentou nessa resenha, que eles não estejam tão longe na lembrança, né, cara? Que a gente consiga, que a molecada mais nova também tenha lembranças tão boas quanto a gente desses jogos inesquecíveis e de títulos inesquecíveis. Pô, legal. Então vou fechar tudo que ele falou. Boa sorte pro torcedor do Vasco. Só isso. Boa sorte, que nós estamos precisando, Nossa, né? Nós estamos precisando. bastante. É só o que a gente precisa. Nós estamos precisando. O Cássio, pô, cara, obrigado aí por ter aceitado o convite aí, Cássio, de ter falado com você ter indicado o Rafanelli. Cara, uma resenha muito. O nível foi muito assim acima, o nível dessa resenha. Foi um nível muito alto. A gente agradece o convite aí. Show de bola, sempre bom poder falar um pouquinho do Vascão e lembrar esses momentos bons. Pô, nível muito alto de vocês. Impressionante. Uma resenha também leve e muito boa. Fala, Rafão. Também se precisar, só chamar. A gente está às ordens aí. Tá, deixa eu falar agora para vocês. Eu vou falar bem rápido, porque eu estou encerrando aqui. Eu estou a partir de da segunda-feira, geralmente, eu vou começar agora a fazer o resumo da rodada de final de semana. Para saber quem foi bem, quem não foi bem, quem realmente ganhou, está na vantagem. Aquele resumozinho de esse estava mal, conseguiu piorar, esse está lá em cima e conseguiu melhorar. A gente vai fazer esse resumozinho de final de semana e eu peço para contar com vocês. Toda segunda-feira, quando chegar, vou dar uma ligada para vocês. Aí vou estar convidando sempre as pessoas e a gente vai bater um papinho da rodada de final de semana. Falou, irmão? Bom demais, estamos juntos. Pô, peço contar com vocês aí. Espero que o Vasco saia dessa para poder vocês chegarem com mais gás. Não, tá bem, pá, sei que, tomara. Torço por vocês. Ó, um abraço, Rafa, um abraço, Cássio. Brigadaço aí pelo tempo que nós passamos aqui juntos, tá? Brigadaço, irmão. Um abraço para vocês. Um abraço, meu camarada. Um abraço. Até a próxima.